A paz, irmãos. Eu peço que todos abram a Bíblia em Lucas 4, versículo 18, que diz assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. E o tema do que eu vou falar é sendo um agente motivador da fé. Para contextualizar, o que seria um agente? Um agente é quem atua, quem opera e quem trabalha em favor de alguma coisa. E motivador é uma pessoa que motiva, uma pessoa que auxilia, ajuda a tomar uma direção, motivar e inspirar. Então, o tema dessa mensagem é que nós possamos ser pessoas que trabalham na inspiração da fé para ajudar as outras pessoas. Uma coisa é que quando a gente aceita Jesus como o nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, o nosso auxiliador, o ajudador, o consolador, igual está escrito em João 14, 24, que diz assim: Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu disse a vocês. Jesus, ele disse que não nos deixaria sozinhos. Por isso que o Espírito Santo, ele atua fortemente em nossa vida. Ele nos dá a capacitação, ele nos consola. Se nós permitirmos o agir dele em nossas vidas, ele vai gerar dons, vai gerar frutos. O Espírito Santo nos guia, ele nos instrui, ele edifica. Ele nos auxilia nas nossas orações, na leitura da palavra, ele dá inspirações, ele ajuda nas pregações, na adoração. O Espírito Santo, ele faz tudo isso e não é algo que a gente tem que guardar para nós mesmos. O Espírito Santo age tão forte na nossa vida, não para edificar nós mesmos, mas gerando frutos, gerando dons para edificar e ajudar a igreja, edificar a vida de outras pessoas. O Espírito Santo nos motiva na caminhada da nossa fé. Então ele opera, ele trabalha e ajuda a nos dar a direção. Nesse período de quarentena, eu pude experimentar muitas coisas, principalmente vindo na consagração orar através do Espírito Santo. E eu me fiz uma pergunta, e é o que eu pergunto para a igreja nessa noite: o que nós temos feito? Porque no versículo que nós lemos, diz assim, na primeira coisa diz: o Senhor me deu o seu Espírito. Eu elenquei bastante coisas no que o Espírito nos ajuda, o que o Espírito nos proporciona. E muitas dessas coisas, realmente nós temos que utilizar para salvar outros. No jornal nós vemos inúmeras notícias. Até no WhatsApp, os irmãos ficam sempre mandando tanta coisa, porém, raramente você encontra uma pessoa falando, eu posso ligar para você? Posso orar por você? E por isso que eu perguntei para mim mesma, o que eu tenho feito? Se você vê a segunda coisa, na passagem que nós lemos, o Senhor nos escolheu para levar as boas notícias. Então, toda essa capacitação do Espírito Santo deve ser empregada no reino. Em 2 Timóteo 4,2 diz: pregue a palavra, insista em tempo e em fora de tempo, aconselhe, repreenda, encoraje, e com toda a paciência e sã doutrina. Porém, mesmo nós estamos num momento de crise sanitária, de crise na saúde, nós não devemos ter essa crise na fé. A gente tem que continuar firme. A gente tem que ser um agente que inspira a fé nos outros. A igreja tem sido abalada nesse tempo, mas a igreja ela deveria ser a fonte de luz, a fonte de esperança, e não deveria enfrentar crises igual o mundo está enfrentando. A gente deveria estar forte. Uma pergunta que, enquanto eu estava meditando nisso, eu me fiz: será que o problema do cristão é o tempo?
E eu cheguei à conclusão que não, porque na quarentena, várias pessoas ficaram sem trabalhar, sem estudar, sem poder sair, sem vir para a igreja. E os cristãos pararam de ver os cultos, pararam de se consagrar. Então, o problema do cristão não é o tempo. O problema do cristão é o seu próprio coração. Porque onde está o seu coração, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E se o seu tesouro for Deus, o seu coração vai estar inundado de Deus. Então, mesmo que você esteja passando por uma crise, por uma pandemia, você vai continuar sendo um servo fiel, vai continuar assistindo os cultos, vai continuar a ser o que você é. Porque, igual o pastor brincou, tem crente chegando atrasado no próprio culto em casa. Então, onde está o seu coração? É essa a pergunta, porque nós fomos chamados para levar as boas notícias. E que boas notícias é essas? Se a gente só prega quando está aqui na igreja, mas é em todo o tempo. Em terceiro, está escrito assim: e ele me enviou para anunciar a liberdade aos presos. Em João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? O caminho e a vida? É Jesus. Então, nós temos que anunciar a liberdade, não ficar falando, preenchendo o ego das pessoas, tipo, aceita Jesus, tudo vai melhorar, vai ter prosperidade. Não, porque a verdadeira liberdade é Jesus. Somente Ele nos proporciona essa liberdade. Ele vai nos moldar e livrar do pecado, nos livrar da condenação. Só Jesus proporciona a liberdade que o mundo odeia, porque o mundo, ele te compra com desejos, mas só que você está cativo desses desejos. Porém, a gente, como trabalhadores, como agentes que motivam, que inspiram a fé, nós devemos, em nossa vida, ter um testemunho que anuncia isso. Porque tem muitos crentes que não são libertos. Nessa pandemia, uma coisa que me chamou muita atenção você sabia que tem crente que virou agente sanitário, porque só fala de Covid-19. Tem crente que é especialista. Só que em pleno século XXI, todo mundo tem acesso à informação. Porém, nem todo mundo tem acesso. Você tem que ser a Bíblia lida, porque nem todo mundo vai ler. O que você está fazendo com o seu tempo? Tem muitos irmãos que ficam mandando até mensagem no privado, no grupo. E eu estava vendo uma notícia. Você sabia que o número de suicídio aumentou muito, muito mesmo? E eu tenho certeza, me desculpe falar isso, mas essas pessoas que tiraram a sua vida, eu tenho certeza que elas sabiam muito sobre Covid-19. E muitas delas não sabiam nada sobre Jesus. Por quê? Nós estamos perdendo nosso tempo pregando coisas do mundo. Eu sei que isso veio abalando as estruturas, porém nós devemos ser fortes e ser libertos, porque Jesus traz a liberdade. E essa liberdade, ela transcende, ela atinge a nossa alma, nosso coração, a nossa mente, nosso espírito. E se você crer de verdade nisso, Jesus não deixará que você seja abalado. E em quarto, ele diz assim: dar vistas aos cegos e libertar os oprimidos. Em Romanos 15, do versículo 1 até o 3, diz assim: nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os que são fracos. Devemos ajudá-los nas suas fraquezas e não tentar somente agradar a nós mesmos. Que cada um de nós procure agradar os outros para o bem deles, a fim de ajudá-los a crescer na fé. Nem mesmo Cristo viveu para fazer o que lhe era agradável. Tem muitas pessoas que estão fracas espiritualmente, isso eu estou falando para os cristãos. E nós que estamos firmes na fé, a gente não tem que se vangloriar, tipo, eu vigiei, orei, a pandemia não me atingiu. Não, se nós estamos fortes, se Deus nos ajudou e nós estamos fortes, foi para poder auxiliar os que estão fracos. Porque olha para os bancos,
Está faltando muita gente. E a gente não sabe o que tem acontecido. Porém, eu tenho certeza que quando vem uma mensagenzinha lá, tantas pessoas morreram de Covid-19, curiosidades sobre Covid-19, não sei o que lá, seu dedo chega a coça para você compartilhar. Porém, nós estamos esquecendo de mandar mensagens, versículos que trazem alegria, versículos de paz. Muitos de nós perdemos o contato com os irmãos. E o que a gente tem feito? Porque se a gente está se sentindo forte, então a gente deve auxiliar os fracos na fé. Aí você pode dizer, mas eu mando mensagem, eu ligo, o irmão disse que está bem. Com o auxílio do Espírito Santo, você vai ter certeza, você vai ter discernimento e sabedoria se essa pessoa está bem. E mesmo que essa pessoa não queira te atender na casa dela, não queira atender sua ligação, ela não pode bloquear suas orações. E a gente, mesmo assim, a gente não tem orado pelos os irmãos. Sabe uma coisa muito importante que eu aprendi com essa pandemia? Que a gente deve orar mais pelo próximo. Porque não adianta eu orar, Senhor, me livra. Porque se o meu próximo estiver contaminado, eu vou estar contaminado. Se o meu vizinho estiver contaminado, eu posso me contaminar. Então, com isso, a gente tem que aprender a parar de orar só por mim e pelo próximo. Porque o que atinge o próximo, um dia, se eu não vigiar, vai me atingir. E é essa humildade que Jesus também nos ensina em todos os seus atos e em tudo que ele fez. Porque, olha, tem uma passagem que diz, os apóstolos estavam caminhando e tinha um moço pedindo esmola. E o que foi que eles disseram? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu lhe dou. Às vezes você não tem exatamente o que vai ajudar aquela pessoa, mas o que você tem para oferecer? Eu tenho uma oração. Eu tenho um ombro amigo. Você quer conversar, desabafar? Eu estou aqui. Porque os apóstolos proporcionaram transformação na vida daquele homem. Eles não tinham dinheiro, não tinham recurso, mas o que eles tinham? O Espírito de Deus, eles tinham a fé deles, então eles transformaram a vida daquela pessoa. E em quinto, que é a última parte que ele fala, e anunciar que o tempo chegou em que o Senhor salvará o seu povo. Nós temos visto inúmeros sinais e tem muitas pessoas dormindo. E, mais uma vez, você que está acordado, você que está forte, nós devemos vigiar e auxiliar os nossos irmãos para que não se perca. Não é porque, mesmo que a igreja está vazia, nós devemos sempre perguntar, irmão, o que você achou do culto na sua casa? Irmão, sabe falar coisas que, igual a Bia falou, que geram a perseverança. Porque o que acontece? Os personagens que ela citou passaram por momentos difíceis, mas eles tinham a fé em Deus, perseveraram em tudo e conseguiram. Muitos irmãos não estão conseguindo perseverar. Igual eu falei, a gente tem que orar pelo próximo e por mim. Assim a gente vai ter um corpo forte, um corpo sadio. E mesmo que as coisas não voltem ao normal, a gente vai continuar firme na rocha, que é Cristo. Porque, igual eu falei, o nosso tesouro, o nosso coração deve estar firmado em Cristo. Porque pode vir o que for, pode vir outra pandemia, pode vir o que for. Nós vamos estar firmes, porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Deus nos salvará. Porque é chegado o tempo. E o que nós temos feito para salvar outros? É essa pergunta que eu deixo para a igreja. E assim eu agradeço a minha oportunidade.